Imaginem uma civilização, aqui nas Américas, que floresceu séculos antes da chegada dos europeus. Uma civilização que desvendou os mistérios dos céus, que construiu cidades imponentes e desenvolveu um sistema de escrita único. Esta é a história dos maias, um povo que nos convida a repensar o nosso lugar no cosmos e no tempo. Os maias prosperaram numa vasta região que abrange o sudeste do México, a península de Yucatán, a Guatemala, Belize e partes de Honduras e El Salvador. Do ano 2000 a.C. até ao século XV, eles moldaram a paisagem, ergueram cidades vibrantes e criaram uma cultura rica em conhecimento, arte e espiritualidade. Nesta jornada, vamos explorar os segredos dos maias, desde as suas origens humildes até ao auge do seu poderio, desvendando os mistérios da sua escrita, arquitetura, matemática e astronomia. Preparem-se para embarcar numa aventura inesquecível através do tempo e do espaço, na companhia dos maias. A nossa jornada começa no período pré-clássico, uma era de inovação e adaptação. Imaginem as Américas, um continente isolado do resto do mundo, onde grupos de humanos, verdadeiros pioneiros em um novo mundo, começavam a dominar a arte da agricultura. É nesse palco que surgem os primeiros agricultores maias, cultivando milho, feijão e abóbora, alimentos que se tornariam a base da sua civilização. À medida que as comunidades agrícolas prosperavam, pequenas aldeias transformavam-se em centros cerimoniais, marcando o início de uma organização social mais complexa. É nesse período que vemos os primeiros vislumbres da genialidade maia, com o desenvolvimento de sistemas de escrita e calendários. Imaginem o desafio de registrar o tempo, de prever as estações do ano e os ciclos da natureza. Os maias, com sua profunda conexão com o cosmos, desenvolveram um sistema de escrita complexo, com hieróglifos que representavam ideias, sons e palavras. Os seus calendários, intrinsecamente ligados aos ciclos celestes, demonstravam um conhecimento astronômico surpreendente para a época. O período pré-clássico é a base sobre a qual a civilização maia se ergueria. É a história de um povo que, com engenhosidade e observação, começou a desvendar os segredos da natureza e a construir uma sociedade complexa, deixando um legado duradouro para as gerações futuras. Adentramos agora o período clássico, uma era de ouro para a civilização maia. Imaginem cidades-estados vibrantes, como Tikal, Palenque e Copán, erguendo-se no coração da selva, conectadas por uma rede complexa de comércio e diplomacia. As pirâmides, templos e palácios, construídos com uma precisão impressionante, testemunham a sofisticação da arquitetura e engenharia maia. Neste período, a arte maia floresce, expressando a riqueza da sua cultura e espiritualidade. Esculturas detalhadas, pinturas murais vibrantes e cerâmica requintada retratam a vida cotidiana, os rituais religiosos e os grandes líderes maias. As cidades, adornadas com cores vibrantes e hieróglifos, transformam-se em verdadeiras galerias de arte a céu aberto. Mas a genialidade maia ia muito além da arte e arquitetura. Os sacerdotes astrônomos, perscrutando os céus, desvendavam os segredos do tempo e do espaço. Seus cálculos astronômicos, de uma precisão impressionante, permitiam prever eclipses solares, os ciclos de Vênus e outros eventos celestes. O período clássico é o auge da civilização maia, um testemunho da capacidade humana de alcançar grandes feitos. É uma época de prosperidade, conhecimento e criatividade, que ecoa até os dias de hoje, desafiando-nos a desvendar os mistérios por trás de um povo tão fascinante. Adentramos agora um período de transformações profundas na história maia, o período pós-clássico. As grandes cidades do sul, outrora vibrantes centros de poder, entram em declínio, enquanto novas cidades, como Chichén Itzá e Uxmal, florescem no norte da península de Yucatán.
As razões para essa mudança ainda são debatidas pelos estudiosos, mas é possível que fatores como mudanças climáticas, conflitos internos e pressões externas tenham contribuído para essa nova configuração. É nesse contexto que vemos a ascensão de Chichén Itzá, uma cidade cosmopolita que incorporou elementos de outras culturas, como a tolteca. A arquitetura imponente de Chichén Itzá, com destaque para o Templo de Kukulcán, também conhecido como El Castillo, reflete essa fusão de estilos e influências. O período pós-clássico também é marcado pelo aumento das atividades marítimas. Os maias, hábeis navegadores, estabelecem rotas comerciais que se estendem por toda a costa do Mar do Caribe, trocando produtos como jade, obsidiana, plumas e cacau. Apesar das mudanças e desafios, a cultura maia continuou a prosperar, adaptando-se às novas realidades. O período pós-clássico nos mostra a resiliência de um povo que, diante das adversidades, soube preservar sua identidade e construir um novo capítulo em sua história. Preparem-se para se maravilhar com um dos legados mais impressionantes da civilização maia, a arquitetura. Imaginem cidades inteiras erguidas sem o auxílio de animais de carga ou rodas, utilizando apenas ferramentas de pedra, madeira e conhecimento. As pirâmides, templos e palácios maias, desafiando o tempo, revelam a mestria de seus arquitetos e construtores. As pirâmides, muitas vezes construídas em etapas, representavam montanhas sagradas, pontos de conexão entre o mundo terreno e o celestial. Eram coroadas por templos, onde os sacerdotes realizavam cerimônias e ofereciam sacrifícios aos deuses. Imaginem a sensação de subir as escadas íngremes dessas pirâmides, os degraus sob seus pés, a cada passo uma jornada em direção ao céu. Um exemplo magnífico da arquitetura maia é o Templo do Grande Jaguar, em Tikal, construído por volta de 732 d.C. Imaginem uma estrutura imponente, com mais de 45 metros de altura, adornada com esculturas de jaguares e hieróglifos que narram a história dos governantes de Tikal. No topo, um templo com uma vista espetacular da cidade e da selva circundante, um local privilegiado para observar as estrelas e os ciclos da natureza. A arquitetura maia não era apenas grandiosa, mas também profundamente simbólica, refletindo a cosmovisão, as crenças e a organização social desse povo. Cada estrutura, cada detalhe, conta uma história, convidando-nos a decifrar os enigmas por trás de uma das culturas mais fascinantes da história da humanidade. Adentremos o mundo fascinante da escrita e literatura maia, uma janela para a mente e a alma desse povo. Os maias desenvolveram um sistema de escrita complexo, com hieróglifos que representavam ideias, sons e palavras. Imaginem a emoção dos arqueólogos ao decifrarem esses símbolos, revelando histórias, crenças e conhecimentos há muito perdidos. Os escribas, mestres da escrita, ocupavam uma posição privilegiada na sociedade maia. Eles eram responsáveis por registrar a história dos governantes, os eventos importantes, os conhecimentos astronômicos e religiosos, transmitindo a cultura maia através das gerações. Um dos tesouros mais preciosos da literatura maia é o Popol Vuh, o livro sagrado dos maias quiché. Imaginem um livro que narra a criação do mundo, as aventuras de deuses heróis e a história do povo maia. O Popol Vuh, um elo com o passado ancestral, transporta-nos para um mundo de mitos, lendas e ensinamentos ancestrais. Apesar da destruição de muitos códices maias durante a conquista espanhola, os poucos que sobreviveram, juntamente com os hieróglifos gravados em monumentos e estelas, fornecem um vislumbre fascinante da riqueza da escrita e da literatura maia, um legado que continua a ser estudado e admirado até aos dias de hoje. Preparem-se para desvendar os segredos da matemática e astronomia maia.
um campo onde esse povo alcançou um desenvolvimento extraordinário. Os maias utilizavam um sistema de numeração vigesimal, ou seja, de base 20, diferente do nosso sistema decimal. Imaginem a capacidade de realizar cálculos complexos utilizando apenas pontos, barras e um símbolo para o zero, um conceito matemático avançado para a época. A paixão dos maias pela astronomia era notável. Seus observatórios, alinhados com os astros, revelam um conhecimento preciso dos movimentos celestes. Os maias conseguiam prever com precisão eclipses solares, os ciclos de Vênus e outros eventos astronômicos, utilizando seus conhecimentos para elaborar calendários complexos e precisos. Um dos calendários maias mais conhecidos é o calendário de contagem longa, um sistema cíclico que mede o tempo em períodos de 5.125 anos. Imaginem a vastidão de tempo que esse calendário abrange, uma prova da profunda conexão dos maias com os ciclos da natureza e do cosmos. A matemática e a astronomia maia não eram apenas ferramentas práticas, mas também elementos essenciais da sua cosmovisão e religião. Os números e os astros, interligados, regiam a vida cotidiana, as decisões políticas e os rituais religiosos, demonstrando a profunda sabedoria e o conhecimento avançado desse povo. Adentremos agora o mundo da religião maia, um sistema complexo e fascinante que permeava todos os aspectos da vida. Os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, cada um com seus atributos e responsabilidades. Imaginem um panteão de divindades que controlavam as forças da natureza, os ciclos da vida e os destinos humanos. Os maias acreditavam que os deuses interagiam com o mundo humano e que era preciso manter a harmonia com o cosmos através de rituais, oferendas e sacrifícios. Os sacerdotes, intermediários entre o mundo divino e o humano, desempenhavam um papel fundamental na sociedade maia, interpretando os desígnios dos deuses e conduzindo às cerimônias religiosas. Os sacrifícios humanos, embora chocantes para a nossa sensibilidade moderna, eram parte integrante da religião maia. Acreditava-se que o sangue humano, fonte de vida, era a oferenda mais preciosa que se podia fazer aos deuses. Esses sacrifícios, realizados em rituais elaborados, geralmente envolviam prisioneiros de guerra ou membros da elite. A religião maia, com suas crenças, rituais e deuses, convida-nos a refletir sobre a relação do ser humano com o desconhecido, a busca por sentido e a necessidade de explicar os mistérios do mundo. É um sistema de crenças complexo e multifacetado que, apesar de sua distância temporal, ainda nos fascina e intriga. O declínio das grandes cidades maias do sul, a partir do século IX, é um enigma que intriga historiadores e arqueólogos. Diversas teorias tentam explicar esse processo complexo, como mudanças climáticas que afetaram a agricultura, guerras entre as cidades-estados, esgotamento dos recursos naturais e revoltas sociais. Imaginem a combinação desses fatores, como um quebra-cabeças complexo, levando ao declínio de uma civilização. Apesar do declínio das cidades do sul, a cultura maia não desapareceu. No norte da península de Yucatán, cidades como Chichén Itzá e Uxmal continuaram a prosperar até a chegada dos espanhóis no século XVI. E mesmo após a conquista, a cultura maia resistiu, adaptando-se às novas condições e influenciando a cultura da região. Hoje, milhões de descendentes maias mantêm vivas as tradições, línguas e crenças de seus ancestrais. A cultura maia, longe de ser um passado distante, continua a pulsar no presente, enriquecendo a identidade e a diversidade cultural da América Latina. Os maias nos deixaram um legado inestimável. Cidades magníficas, um sistema de escrita complexo, conhecimentos matemáticos e astronômicos avançados, uma arte rica e uma cultura fascinante.
Sua história convida-nos a refletir sobre a nossa própria civilização, a admirar a capacidade humana de criar e a importância de preservar a diversidade cultural para as futuras gerações. A jornada pelos segredos dos maias chega ao fim, mas o fascínio por essa civilização permanece. As ruínas majestosas, os hieróglifos enigmáticos e os calendários complexos desafiam-nos a desvendar os mistérios de um povo que, há séculos, desvendou os segredos do tempo e do espaço. A influência maia transcendeu o tempo e o espaço, impactando a arte, a arquitetura, a matemática e a astronomia. Seus conhecimentos ancestrais convidam-nos a repensar a nossa relação com o cosmos e a natureza, a buscar um futuro mais sustentável e harmonioso. Que a história dos maias inspire você a buscar mais conhecimento, a explorar o mundo com curiosidade e a valorizar a riqueza da diversidade cultural. Continue a explorar, a questionar e a se maravilhar com os mistérios do passado, pois é através deles que podemos construir um futuro mais promissor.